abro mão do produto dele. Não abro mão. Ele dá um resultado assim que nenhum outro até hoje dê. Se algum vendedor chegar para mim e falar assim, teste, eu vou testar e eu conto para vocês. Mas por enquanto ninguém superou, tá, gente? Por enquanto é o único. Voltemos a falar a respeito das técnicas de mecha, gente. Existem algumas técnicas de mecha que elas são únicas no mercado e que a gente vai mudar só a forma como nós executamos. Vou tentar explicar melhor, tá? Quando nós falamos em direcionamento de mecha, nós vamos falar em horizontal e diagonal ou bloco, tá? Não tem muita diferença nas outras mechas. Quando nós vamos falar em tipos de clareamento, nós temos a costurada, que pode ser bem pouquinha e juntinha, pode ser levemente espaçada e pode ser muito espaçada. Ela pode ser bem profunda, ela pode ser levemente profunda e ela pode ser mais rasa. Ela pode ser no sentido das mechas. Quando a gente fala de vertical e horizontal, nós também temos a diagonal. Então depende muito do que eu vou querer fazer. Então vamos supor que nós estamos falando a respeito de marcação, tá? Quanto mais vertical nós fizermos essa mecha, mais marcação nós vamos ter no sentido de caída do cabelo. Então quando nós fizermos a costurada, que é a italiana, nós vamos ter uma marcação nesse cabelo de cor, tá? Nós vamos ter uma marcação de cor, seja ela clara, escura ou com alguma outra cor. Quando nós falamos de horizontal, que é esse sentido da mecha, vocês estão conseguindo entender, gente? Vertical e horizontal. A horizontal é aquela que a gente divide nuca e vai seguindo aquela linha, certo? E a vertical é quando nós fazemos ela em bloco mesmo, com alinhamento, que é quando nós pegamos a transparência do fio. A gente divide a parte superior e pega uma mecha inteira do fio. Vai pegando uma mecha inteira do fio. Quando nós pegamos a parte de trás e fazemos inteira, normalmente a parte de trás nós fazemos na diagonal. E aí você vê a saída dela, as marcações certinhas que caem de fora a fora. Então existe diferença de clareamento e de visualização de mecha quanto ao posicionamento que a gente coloca. Isso fica mais fácil, gente, quando nós iremos falar disso na prática. Nos cursos iniciais, nos primeiros cursos, eu vou estar explicando isso melhor, para que vocês consigam entender como é que se faz esse direcionamento. Minha cliente quer uma mecha que vá tirando a cor mais escura da ponta, por exemplo. O cabelo dela está muito escuro. Então, o ideal não é você fazer a mecha horizontal. Não é ideal aquela mecha horizontal, porque você vai ter uma marcação. Então, a raiz vai ficar mais clara e a ponta vai ficar mais escura. Aí você vai ter que fazer o fechamento de novo dessa raiz. O ideal realmente é fazer essa mecha na vertical ou na diagonal, para que a gente consiga ter uma luminosidade nesse cabelo mais na ponta e a parte de cima fique encoberta. Vocês estão conseguindo entender? Pessoas, é difícil, assim, falando só pela live. Se você quiser ir anotando para fazer outras lives mais específicas... A Isabela está fazendo um comentário, a gente está fazendo algumas lives mais específicas. Então, se vocês quiserem ter algumas coisas aí de mais de informação, né? Vocês podem aí estar falando para a gente poder estar fazendo. Eu acho que uma das lives que a gente poderia estar fazendo também é a respeito de direcionamento de cor, né? Porque isso as pessoas têm muita dificuldade. Como é que eu faço para neutralizar e direcionar? Esses dias eu peguei uma cliente que eu tive muita dificuldade de fazer o cabelo dela, porque eu tive que parar para pensar. Todo mundo achando que eu sabia de cola e salteado, né? Tá. Eu paro para pensar também, viu, gente? Pensa que não chega uma hora que minha cabeça pega fogo, viu? Porque pega fogo. Eu fiz mecha no cabelo dela. Ela tinha uma cor muito escura no cabelo. Era um castanho escuro no cabelo mesmo, numa faixa. E as pontas estavam com umas mechinhas levemente mais claras.
E a parte, eu achei que não fosse abrir aquele cabelo tanto quanto abriu, tá? Vou ser bem sincera. Eu fiz uma descoloração global nele pra poder fazer essa limpeza de cor no cabelo dela, porque ela queria realmente um loiro aí. Ela queria tirar essa cor escura, porque ela não aguenta mais tingir o cabelo de 10 em 10 dias, porque a coloração dela era feita de 10 em 10 dias. Então ela queria estar mudando para um pouquinho mais claro. E aí esse cabelo abriu muito, muito, muito claro. Ficou um cabelo assim bem, bem clarinho mesmo. E aí eu tive uma dificuldade, porque eu amo loiro, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu clarei seu cabelo além daquilo que você queria. Mas eu vou fazer, ela ia fazer a coloração no mesmo dia, porque ela tem cor ali, ela tem branco, né? Então ela tinha que fazer a cor na raiz. Eu fiz a cor na raiz como se estivesse queimando mesmo a raiz dela, pra dar aquele tom de mais escuro indo pro mais claro. E aí ela foi embora, amando o cabelo e tal, mas ela não se imaginava ficar tão loira. Aí ela mandou mensagem, ai Débora, eu achei que fiquei muito loira, né? Amei a cor e tal, mas acho que se a gente quebrasse um pouquinho essa cor, eu acho que a gente conseguiria tá ficando um pouquinho melhor aí essa cor pra mim. Fui pra lá, beleza, vamos lá. E aí, o que vocês fazem? Cabelo na altura mais ou menos de 10, tá? Um cabelo lindo, sem mancha, inteiro, um cabelo que aguentou, super hidratado. Ela quer chegar num 8, acinzentado, levemente acinzentado. Como é que você faz isso? Ah, Débora, eu passaria o 8-1, pronto, resolvido. Não, gente, eu vou ter que fazer o escurecimento desse cabelo. Eu vou abaixar 2 níveis. Se eu colocar o 8-1, esse cabelo vai ficar chumbado, ele vai ficar muito acinzentado, não é o que ela queria. E aí a gente tem que pensar na reversão da cor. O que esse cabelo perdeu para chegar na altura de 10? Ele perdeu amarelo. Mas Débora, você tá louca? Você vai colocar amarelo num cabelo que tá branco? Vou colocar amarelo num cabelo que tá branco. Mas ele não vai ficar amarelo? Não, gente. Quando nós fazemos a reversão da cor, nós estamos depositando o fundo de clareamento dela. Somente o fundo de clareamento. E aí nós vamos revelar a cor que vai ser direcionada. É isso que a gente tem que entender no direcionamento. Tanto na parte de neutralização, para depois direcionar, quanto na parte de recuperação de fundo de clareamento, para depois direcionar. Então eu coloquei o 7,5 nela e coloquei mais o 8,1 nela, com um pouquinho mais de acinzentado. Eu uso o Vibrance da Schwarzkopf e ele é por ml, ele não é por grama, né? Então eu não vou passar a formulação. A bateria tá fraca desse daqui. Do qual? No Júlia. É no Instagram. Gente, quem tá no Instagram, por favor, migra pro Facebook, porque o celular vai morrer. Gente, eu tô com 3 celulares gravando ao mesmo tempo, tá? Então por isso que eu tô com uma certa dificuldade aí para conseguir acompanhar todo mundo. Então aí eu tive que fazer essa mistura para poder conseguir chegar na cor. E aí sim chegou na cor que ela queria, que é aquele begezinho que as pessoas gostam, que as senhoras gostam, né? Chegou aquele tom assim mais pastel mesmo. Devolveu o brilho pro cabelo, porque eu consegui manter a cor do fundo de clareamento dela. Então eu devolvi aquele amarelo pro cabelo e eu deixei ele levemente acinzentado para conseguir fazer. Tchau, povo do Instagram. Entra lá no Facebook pra gente continuar acompanhando, tá bom? Me segue lá, Débora Furlan, tá, gente? E depois lembrando que a live vai estar salva lá no YouTube, tá bom? Então com isso assim, nós temos que ter esse domínio completo da cor, de saber até onde eu consigo subir e quando eu subir o que eu perdi e até onde eu consigo descer para mim poder conseguir estar fazendo esse retorno da cor. Tem muita gente que se perde nesse retorno da cor, né? Porque a hora que você vai passar, por exemplo, manchou uma mechinha no cabelo lá. O pós-colorante escorreu, marcou a raiz e eu preciso recuperar aquela cor da raiz. Vamos passar o cabelo dela natural, vamos passar 6, vamos passar 6. Não vai ficar 6, porque nós não vamos ter o fundo de clareamento preenchido naquele cabelo. Então, se aquele borrão da raiz chegou na altura de 8, meio acobreado, 8, 9, às vezes até ultrapassa esse tom, eu tenho que fazer a reversão do fundo de clareamento dele para mim poder conseguir encobrir aquela mecha novamente, gente. Para poder conseguir queimar aquela raizinha. A Nani tá falando que ela ama bege, gente, o cabelo dela é lindo. E ela faz com coloração, fica perfeito.
De vez em quando ela puxa uma mechinha ou outra, mas fica muito bom mesmo o cabelo dela, begezinho, né, Nani? Fica muito bonito mesmo. Então aí nós conseguimos fazer esse fundo de clareamento voltar, a gente voltando a falar das mechas. Então vamos lá, o cabelo chegou na altura de 10 e você quer que ele volte para a altura de 8. O fundo de clareamento na altura de 8, ele é em torno de 30% amarelo e ele tem uma pitadinha de vermelho, tá? Ele não tem muito vermelho não, mas não é um amarelo limpo igual no 9. Ele é um amarelo meio sujo. Para quem já assistiu as minhas aulas ou teve a oportunidade de fazer aula comigo, eu gosto muito de falar a respeito da teoria do copo, tá, gente? A teoria do copo também eu vou conseguir fazer uma live só dela, ou aí a gente migra lá pro Zoom e eu dou uma aula somente dela para vocês poderem conseguir entender o que a gente perde e o que a gente ganha quando a gente faz essa descoloração, que nós temos que adquirir para conseguir chegar a fazer essa descoloração ou fazer essa reposição aí de pigmento. Não é algo tão simples, algo tão fácil, mas é algo que você entendendo um pouquinho de matemática, aí você consegue realmente aí tá fazendo essa fidelização da cor. Porque o que acontece com o cabelo quando ele já perdeu toda a profundidade de cor dele? Quando você colocar lá a cor para poder queimar a raiz ou a cor para fazer as mechas invertidas, que são dar essa maior profundidade para o cabelo, a primeira cor que você vai enxergar a hora que você passar o produto é a cor fantasia. Então, se você colocou, por exemplo, o 8-1, ou o 7-1, ou o 6-1, o direcionamento acinzentado, a primeira cor que você vai ver é a cor de rato, aquela cor cinza. Por quê? Você não tem fundo de clareamento nesse cabelo, você não tem aquele preenchimento do fundo de clareamento no cabelo, para você poder conseguir colocar. Então, você não tem base nesse cabelo, você vai enxergar o rato. Se essa coloração, o tonalizante que você estiver usando, ele for feito numa base marrom, então você vai conseguir aí ter um preenchimento pouco, mas vai ter, para depois revelar o acinzentado. Agora vamos supor que essa base que você use de coloração seja feita na base verde, por exemplo, que é vela, enfim, tem muitas marcas que usam aí o verde como base. E você usar o azul, são as duas únicas cores que nós vamos ter como referência. Então esse cabelo vai ficar levemente azul esverdeado. Então nós temos que tomar cuidado para poder fazer essa reposição e saber qual material que nós estamos trabalhando.